Vamos falar da Raposa então, meu povo. Queria saber de você, Rafa Nobre, qual o seu destaque nesta terça-feira pra gente começar o bate-papo sobre a Raposa, Xará? Dias difíceis, né, Xará? Pro torcedor do Cruzeiro, boa tarde pra você, boa tarde pra Di, Seabra, Lélio, Samuca também conectado, claro, torcedor, principalmente o torcedor do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes. Pois é, o Cruzeiro já fez hoje o primeiro treinamento, pensando no próximo adversário, Curitiba, sábado, dia 11, 4 da tarde, Vila Capanema. O jogo acontece lá por conta do show do Red Hot Chili Peppers, vai acontecer no dia 13. Então o Cruzeiro já nesse primeiro trabalho, o Zé Ricardo que tem de volta o goleiro Anderson e também o atacante Rafael Elias, o Papagaio de volta. Depois de suspensão, os dois são reservas, mas duas opções, não deixa de ter o técnico Zé Ricardo para esse duelo decisivo, né? O Cruzeiro vai ter uma série deles, né? E esse é um daqueles jogos que o Cruzeiro não pode perder. O jogo contra o Curitiba próximo sábado, não joga no meio de semana, o jogo adiado contra o Vasco da Gama. E aí nesse treinamento era uma expectativa, Xará, era a participação do lateral William, e ele participou normalmente no final do jogo contra o Internacional, bem no finalzinho ali da partida, ele teve um choque de cabeça, ficou aquela preocupação que ele se machucou no jogo contra o Cuiabá, ficou fora do jogo contra o Flamengo, depois volta no Clássico, começou a jogar com aquele capacete, tirou o capacete e parece que chamou uma zica, né? Chamou um choque de cabeça. Falou, né? Não foi, nós falamos na sessão, não tira o capacete desse menino, ele tava bem, pois é, mas até, enfim, aí o William acabou dando aquela trombada, mas treinou hoje normalmente, então não deve ser preocupação. O outro lateral, o lateral esquerdo, o Kaique, esse que tava com uma lesão na coxa, Xará, ele tá fazendo um trabalho de transição, ainda aquele trabalho híbrido, né? Saindo da fisioterapia, já no trabalho no campo, mas ainda leve. Esse ainda tem que esperar um pouquinho mais para que possa ser uma opção no sábado. Não sei se pode ser. O que você acha, Samuca? Boa tarde. Fala, Rafa. Boa noite, né? Boa noite pro amigo ligado aqui em O Tempo Esportes. Eu acho que ele ainda vai ser liberado no decorrer da semana, mas não sei se já será opção pro duelo contra o Coritiba. Agora, essa aí do William, na hora que eu vi o choque de cabeça, eu já pensei Palácios no sábado, né? Depois daquela atuação contra o São Paulo. Então eu falei, não é possível. Aí o doutor Sérgio Campolina foi lá, atendeu. E ali o que acontece? Tem um exame clínico ali, né? Naquele momento, você dá para identificar do jogador, dependendo da gravidade do choque de cabeça, como que ele tá, né? Às vezes ele tá com fala confusa, tá meio grogue ali, então isso vai dando sinal do nível da concussão, mas ele, graças a Deus, não teve nada demais e pôde voltar ali mesmo pro campo e foi reavaliado, né, hoje pela manhã e já treinou normalmente. Então é uma ótima notícia, porque Wesley Gasolina vem treinando normalmente, mas não vem sendo opção, e o Palácios até hoje ele não conseguiu desempenhar o que ele pode desempenhar, ou então é esse nível aí mesmo que a gente vem acompanhando, né? Aí assusta qualquer torcedor do Cruzeiro, mas vamos aguardar. O Kaique, tomara que ele volte logo também, porque a última participação dele, que foi o Clássico, foi uma grande atuação, né? Uma grande atuação, e ali ele abriria uma concorrência forte com o Marlon, só que acabou se machucando e não joga há 3 partidas, né, Rafa? Pois é, aliás, não só o Kaique, né? O Kaique, o Japa, Robert também, na minha opinião, acho que entrou bem no jogo contra o Internacional. Os garotos, quando acionados pelo Zé Ricardo, eles pelo menos nesse primeiro momento têm correspondido. Enfim, pra gente até já alimentar o debate aqui, chamar o Seabra e o Samuca também, Xará, se você me permitir, sim, por favor. Terceiro pior mandante Campeonato Brasileiro, pior ataque, 29 gols, a conta chega, né? E agora chegou o Cruzeiro, depois dessa vitória do Vasco da Gama, as chances, o Cruzeiro que entrou no Z4, né? Tem um jogo a menos contra os adversários ali da parte de baixo, mas as chances de rebaixamento, elas aumentaram, segundo o Departamento de Matemática do FMG. O Cruzeiro tem hoje 24% de chance de queda, hoje tem até menos chance que o Vasco, apesar de estar uma posição acima do time carioca, e também do Bahia. O Vasco tem 36,4% de chance de queda, Bahia 31,4%.
Santos tem 21,4%, Corinthians 8,9%, Cuiabá 4,9% e o Inter 1,8%. Aí, matemática, a gente sabe que ela muda a cada rodada, né? E quando os resultados não vêm, aí ela cobra ainda mais, né? A matemática, na verdade, é a matemática da vitória, né? Venceu, você sobe, e perdeu, você cai. Né? Mais ou menos isso que acontece no Campeonato Brasileiro, para ser bem simples nessa história. O que preocupa mesmo, Rafa, é a questão, o Cruzeiro tem jogos a menos, né? Nessa questão ali da zona de rebaixamento, está na zona de rebaixamento, mas os jogos, eles precisam ser jogados, né? E como a gente tem acompanhado o Cruzeiro nas últimas partidas, e o Cruzeiro não se define, oscila demais, continua tendo os mesmos problemas, a preocupação é a seguinte: ok, estão faltando alguns jogos em relação a quem está disputando o rebaixamento com ele, mas vai acontecer o quê? É essa a grande interrogação do Cruzeiro. Que Cruzeiro é esse que vai entrar em campo? Como é que vai ser armado? Que tipo de situação? Vai ser um Cruzeiro determinado, como a gente já viu em algumas partidas? Vai ser um Cruzeiro que entra meio assim, né? Fora de órbita, muitas vezes na partida. Então, eu acho que essa é uma preocupação do torcedor do Cruzeiro nesse momento. Não é que ele já esteja jogando a toalha e ok, tá rebaixando, não é isso. Mas é o que o Cruzeiro vai fazer com esses jogos que ele tem a menos e com os que ele tem que completar do campeonato. E aí, Lelão, me conta o que dá pra gente projetar os números. A gente sabe que eles mudam, né? E aí o Cruzeiro, que emplacou aquelas 2 vitórias clássico e depois o jogo contra o Bahia deu aquele salto, até a chance de Sul-Americana também aumentou, mas desses 7 que faltam, se a gente for analisar friamente pelo que o Cruzeiro tem jogado, a gente vai até citar aqui adversário por adversário, acho que hoje o Cruzeiro tá jogando pra ganhar de Goiás e Curitiba e só, né? Ué, do Vasco também. Será? Ué, o jogo é aqui, já ganhou no primeiro turno e tem que ganhar em casa. A matemática que favorece o Cruzeiro nesses últimos 7 jogos aí é ter esses confrontos de... Bom, o Curitiba já foi, né? Mas os outros 2 confrontos diretos contra o Goiás, que é fora de casa, e contra o Vasco, que é em casa. Um negócio ruim que a gente já tem falado é essa pausa aí, ficar a semana inteira, né, na zona de rebaixamento após a vitória do Vasco ontem. O Vasco também, ele tem vencido alguns jogos, mas o futebol dele não é melhor que o do Cruzeiro, pelo menos na minha opinião. Você precisa ficar muito atento aí, né? Depois do gol que validaram contra o Cuiabá, com a arbitragem. Isso aí o Cruzeiro tem que ficar muito atento, mas o Cruzeiro tem 3 finais, fizer 9 pontos aí contra Curitiba, contra o Goiás e contra o Vasco, tchau, se salvou. É isso que tem que fazer, né? Tem que vencer esses 3 jogos. Esses aí são resultados inegociáveis, a não ser que depois ele faça milagres contra o Fortaleza fora, contra o Atlético Paranaense em casa, contra o Botafogo fora e principalmente contra o Palmeiras em casa, porque Palmeiras e Botafogo, eles vão estar disputando ainda o título brasileiro. Chegou a ver o jogo ontem, Seabra? Oui, os trechos do jogo, né? Não, os dois, né? Aqui na redação a gente estava vendo o Vasco e Botafogo, né? E depois teve o Santos e Cuiabá. Teve um Santos e Cuiabá horroroso. Nossa, horroroso. Deus. Cara, o time do Vasco é muito feio. O time do Vasco é horroroso, o time do Santos é horroroso. Então, olha... Mas tem uma entrega absurda, né? É isso que eu ia falar, ô Samuca. A gente viu aqui ontem na redação, eles compensam com a raça a falta de qualidade técnica e desorganização, tá? E aí entra naquilo que eu tava comentando depois do jogo contra o Internacional no domingo, lá no Mineirão, a intensidade. O Vasco jogando ontem em São Januário contra o Botafogo, parecia que o Vasco era o líder do campeonato e o Botafogo era o lanterna do campeonato. O Vasco foi de uma intensidade danada. O Santos também tentou, buscou, o Cuiabá. Eu achei um jogo muito ruim, porque as duas equipes não ficaram de meio de campo ali, não teve grande coisa. Legal é o Davidson vai lá dar um beijo na câmera, faz um sinal de coração, do nada, né? Vai chamando atenção pra ele. Mas esses times têm intensidade, esses times vão mostrando pelo menos vontade, raça dentro de campo, vão lutando por alguma coisa. O Vasco jogando em São Januário com a torcida em cima, incentivando, e aquele clima todo criado.
O Cruzeiro contra o Inter parecia um time que estava ali no meio da tabela, que não vai para Libertadores, que não vai cair, que não vai acontecer nada. E tá aí na zona de rebaixamento. Vontade zero, intensidade zero, busca zero, raça zero. E o que eu falei durante a transmissão, Cruzeiro em campo, a cara do seu treinador na beirada do campo. Zé Ricardo também apático, substituições as mesmas de sempre, relacionados os mesmos de sempre. E assim vai o Cruzeiro. Vamos ver nesses próximos jogos aí. E o Cruzeiro tem plenas condições de vencer esses 3 jogos que o Léo falou aí, contra Curitiba, Goiás e Vasco. Vamos ver o que o Zé Ricardo relaciona, pelo menos, né? Porque nós estamos falando sobre ataque, quem sabe, né? Eu só destaquei só para não querendo justificar, mas só para explicar por que eu acho que hoje o Cruzeiro, pelo que tá jogando, é exatamente o que vocês estão falando, a questão da entrega, né? Se a gente for analisar elenco, eu acho realmente que o elenco do Cruzeiro é um pouco, não é nada maravilhoso, mas é um pouco melhor que o do Vasco, sim. Mas se não entregar, não adianta, né? Se fosse um elenco que sobrasse, a gente estivesse falando de Flamengo, Palmeiras, enfim, tudo bem, a gente pode até imaginar, mas não é, tá longe de ser. E eu não acho nem que é melhor. Eu acho que o Vasco é um time brigador. É um time que não vai entregar fácil isso aí. Não vai. Ele pode ter tido os erros, né? E todos que a gente vê por aí. São N que a gente pode apontar, inclusive nos bastidores, né? Em tudo que aconteceu dele na transformação. Mas ele é brigador. Ele não vai deixar isso aí fácil. E esse é o receio em relação ao Cruzeiro, que é o que eu falei. Que é? Qual Cruzeiro? O Ronaldo vai vir aqui, não vai? A diretoria vai aparecer, vai falar alguma coisa? Oi? Ah, não, já falou, né? Porque ele só fala uma vez por ano, não é isso? Então, só ano que vem. Então, sabe? É o tipo assim, cadê o respaldo? Quem é que tá falando? Por mais que a diretoria do Vasco esteja brigando, por mais que a SAF esteja brigando, por mais que eles tenham problemas, eles estão aparecendo, eles estão dando cara a tapa, eles estão falando, sabe? O Cruzeiro não tem nada. Você pergunta pro jogador quando ele sai de campo, você acha que ele viu outro jogo? O treinador viu outro jogo, não é? Ele fala assim, não, mas é porque, né, o próximo, não sei o quê. Então, aí, gente, se você não tem consciência daquele momento que você tá, isso é a primeira coisa pra você não recuperar. Opiniões divididas aqui no WhatsApp, porque vocês já podem imaginar que a pergunta principal que a galera tá fazendo a todos os seus comentaristas e aí, vai cair ou não vai? Cruzeiro entrou ontem pela primeira vez no Z4 da competição, foi entrar na 32ª rodada, né? Sempre teve ali do lado de fora, oscilando bastante no campeonato. Tem gente aqui no 988-100-917 que acha que não é pra tanto, que ainda tem como evitar essa queda, até porque faltam muitos jogos e o Cruzeiro tem um a menos, o jogo contra o Fortaleza que foi adiado. Tem gente que acha que pela reação do time, a cara da galera, questão da entrega que o Samuca falou que o Vasco tem e o Cruzeiro pareceu que faltou um pouquinho de raça ali pra turma no domingão. O Luiz Gustavo, por exemplo, falou, velho, eu não vejo reação, não vejo entrega do time, infelizmente vai dar ruim, acho que o Cruzeiro vai cair. O Wagner Lúcio Pinto, por exemplo, é um ouvinte nosso que mora lá em Curitiba e já falou, estarei na Vila Capanema, vamos que vamos, o time do Coxa é horrível, não é possível que o Cruzeiro não vai ganhar do Coritiba, que não ganha de ninguém. Ganhou do Atlético na Arena, só pra lembrar, viu, Wagner? Mas Mas é isso aí mesmo, viu, Wagner? Tem que apoiar, ele vai colar lá na Vila Capanema. A turma tá bem dividida Rafa, aqui, viu? Sabe uma coisa assim, que a gente escuta muito, vocês vão lembrar em 2005 e em 2019. Porque um caiu em 2005 e outro caiu em 2019. Então a gente ouvia muito assim, cair não cai não. Por quê? Porque tem muito time ruim, tem muito time jogando futebol abaixo. Hoje, o Cruzeiro é um deles. Né? Então a gente pensar assim, o América e o Curitiba já foram, beleza. Os outros que estão aí, eles estão em pé de igualdade. Então não adianta o torcedor pensar assim, não, tem muito time jogando um futebol ruim, o Cruzeiro também está. O Cruzeiro também está nesse meio aí. Então se for pra cair, vai cair. Não é negócio de cair, não cai não, tem muita gente pior, não é por aí não. O Cruzeiro precisa acordar pra ontem. Tem chance? Tem jeito? Tem. Tranquilamente, entre aspas, né? Porque pontos tem pra isso. Agora, com esse futebol que tá jogando aí... Samuca, você ia falar alguma coisa, né? Não, então, eu penso o seguinte... O Cruzeiro do Clássico e do Bahia, ele escapa. O Cruzeiro de domingo não escapa. Por isso a Dilmara foi muito feliz aí ao falar que é saber qual o Cruzeiro que vai jogar essas partidas, né? O Cruzeiro de domingo não vai brigar por nada. O Cruzeiro do Clássico e do Bahia foi outro time. Até podemos colocar ali o jogo do São Paulo, que
era pra sair com um empate ali daquela partida, né? E é outra coisa, o Cruzeiro ele não soube medir que às vezes não precisava vencer o São Paulo. O pontinho lá contra o São Paulo, até os 38 estava sendo garantido, né? E o São Paulo não estava querendo nada com nada também. O Cruzeiro estaria fora da zona de rebaixamento hoje, tendo ainda um jogo a menos. O ponto, se empata com o Inter domingo, estaria fora. Aí a gente coloca o Si também na história, né? Mas às vezes você vai ter que saber medir. O jogo de sábado, ele ganha um contorno altamente decisivo por causa desses tropeços para trás. Aí vamos colocar, consegue vencer o Coritiba. O jogo do Fortaleza, você não precisa de sair igual louco, porque você vai ter o confronto direto contra o Vasco. Mas a postura tem que ser diferente. A postura vai ditar o que será o Cruzeiro. Tá rebaixado? Claro que não tá. Mas entrou na zona de rebaixamento. E agora não tem como... estamos aqui com uma gordura e tal... tropeçou ali, tropeçou, o resultado ajudou. Não, agora se o Cruzeiro não fizer a parte dele, ele não sai de onde ele tá. Aí é rebaixamento, aí é fato. Então, precisa mudar a postura de forma urgente, né? E tem uma coisa, né, Samuel? Como ele não joga no meio de semana, né? A questão psicológica pode entrar mais forte ainda. Porque se o Goiás vence o jogo dele, o Cruzeiro entra na rodada do final de semana como antepenúltimo na zona de rebaixamento. Né? E aí vai tendo peso, ali vai tendo peso. E agora? Bom, só 3 não vai dar. E agora? Não sei. Isso conta também. Sabe? Então por isso que eu tô falando que essa questão pesa muito. Qual que é o Cruzeiro que você vai colocar em campo, Zé Ricardo? E não tô falando de peça, não. Tô falando de movimento, de ideia. Postura. De postura. Qual que é? Os 7 jogos que faltam pro Cruzeiro, se a gente for fazer um recorte do primeiro turno, Curitiba 0-0, Vasco, Cruzeiro venceu. Desses 7, o Cruzeiro só venceu o Vasco, inclusive 1-0 lá em São Januário. Fortaleza perdeu o Mineirão 1-0, o Atlético Paranaense aquele 0-0, né? O Goiás 1-0, perdão, o Atlético Paranaense 3-3, né? Isso. Goiás 1-0, derrota no Independência. Botafogo 0-0 e Palmeiras perdeu também 1-0. Então são 6 pontos só desses 7 jogos. Se o Cruzeiro fizer 6 pontos desses 7 que faltam, vai a 43. E 43 não está matematicamente livre da zona de rebaixamento. Então a chance hoje está dando 45 existe, mais ou menos, né? Então a chance realmente existe e o Cruzeiro tem que mostrar pelo menos algo diferente, e é o que o Samuca falou, é aquele Cruzeiro que a gente viu no Clássico e principalmente contra o Bahia. Ô Rafa, você falou do Wagner que vai lá pra Vila Capanema, né? E aí até pra chamar o Samuca também, ingressos pra lá só no dia do jogo, né, Samuca? Sim, só no dia do jogo. É um estádio mais acanhado, né? A Vila Capanema, o estádio Dorival de Brito, que é o campo do Paraná. Então é venda na bilheteria, futebol raiz, né? 200 conto inclusive a entrada cheia, o preço cheio, R$100 a meia entrada, mas tem o pessoal lá da Curitiba, Reduto do Cruzeiro lá em Curitiba, e essa turma com certeza vai marcar presença, fora caravana de torcida organizada que vai pegar aquela belíssima estrada e o busão corta aí o Brasilzão até chegar lá na capital paranaense. 20.083 a capacidade da Vila Capanema. E raiz mesmo. Se nossa, chover, mãe. enche aquele lugar que vai fechar, a água vai ali, até né? aqui, porque tem um fosso. Estádio do Paraná Clube, né? Do Paraná, estádio do Paraná. E o pessoal de microfone, rádio, não sei o que passa um aperto, né, menino? Porque é aquele vestiário apertado, né? Aquele negócio empurra pra lá, empurra pra cá. Não e dá-lhe água. Futebol raiz é lá. Lá era o estádio do Ferroviário. Depois houve a depois junção, das fusões aí, né, do Pinheiros com o Colorado, foi fundado o Paraná Clube e o Dorival de Brito tá lá. Agora a gente não sabe como que tá o gramado, né? Porque eu acho que o Paraná nem divisão tem mais. Tem. É um time fora de série, né? Exatamente. Eu tava vendo, tem um influenciador lá de Curitiba, o Serginho Lacerda, que ele e o filho são torcedores do Paraná. São paranistas. Aí não tem jogo de campeonato paranaense nem nada. Ele tava levando o filho dele pra ver jogo do futsal do Paraná, o Samuca. Pra ver se o moleque mantém a paixão pelo Paraná. Porque, putz grila, né, velho? Como é que pode? O Paraná simplesmente sumiu, velho. Sumiu. Não conseguiu subir, né, na segunda divisão lá do Paranaense. Agora, eu recebi até uma imagem aqui, o gramado não vai ser problema não. Não tá aquele super gramado, né?
mas vinha jogando aí o Sub-17, fez um torneio lá e participou de jogo agora em outubro. Então o gramado vai estar bom, vamos colocar assim. Não vai ser um super gramado, mas também não será um gramado tão ruim. Pelo menos a foto que eu vi, acho que dá pra bola rolar. Ô Lélio, você também chama o Paraná de Paranito? Não, aí era só o nosso amigo que chamava assim, o tricolor de Vila. Só, um dia eu fui falar isso lá, o cara falou, o quê? Paranito? Esse é o tricolor de Vila Capanema, que é o nome. Gente, a gralha, né? A gralha azul, não é isso mesmo? É engraçado, você sabe que a gente chama o estádio Dorival de Brito, mas não tem Di, não. É estádio Dorival, Brito e Silva. Brito e Silva. É o nome do estádio. Só que todo mundo fala Dorival de Brito e acabou ficando, né? Exatamente. Eu tô vendo aqui o Paraná, até futebol americano tem. O futebol mesmo. Deve ser isso, porque o gramado tá bom, estão jogando futebol americano. Se estiver jogando futebol americano, tá muito pior, viu, Diz? Deve estar jogando em outro lugar. Você pode ter certeza disso. O Paraná Clube teve, inclusive, Vanderlei Luxemburgo como seu técnico em 95. Sim. O mineiro, o Saulo, que foi do Valério, foi do Atlético, seu grande artilheiro. O Caio Júnior, que faleceu no acidente também com a Chapecoense, talvez tenha sido o maior jogador da história do Paraná Clube. E o técnico atual do Botafogo chegou a jogar no Paraná também, que é o Lúcio Flávio. Vocês estão esquecendo do maior de todos. Esse é o maior de todos. Fala. Josiel, meu filho. O que foi artilheiro do campeonato brasileiro, né? Respeita Josiel, rapaz. Sei lá. 2007, artilheiro do Brasileirão. Diga lá, Rafa Nobre, mais algum detalhe do Cruzeiro? Só rapidinho, até para saber de apuração também do Samuca, a imprensa tem comentado um pouco a respeito do Marlon e do Bruno Rodrigues, especialmente interesse de outros clubes no lateral e também no artilheiro do Cruzeiro da temporada. Tem alguma novidade com relação a eles? Eles, por enquanto, é foco total no Cruzeiro? Tem alguma novidade com relação a isso, Samuca? Essa época a gente sabe que surge tudo quanto é coisa, né? Mas o Cruzeiro mesmo não vai tocar nada disso sem a definição do que vai acontecer na próxima temporada, né? Então, o que a gente falar aqui vai ser pura especulação, viu, Rafa? Beleza, ô Xará, só pra chamar rapidinho, inclusive apareceu pra mim aqui a visita do Milton Nascimento, um torcedor do Cruzeiro, até em nada demais, do Samuel, o Samuel Rosa, também outro torcedor do Cruzeiro, mas até pra quem nos acompanha também no Tempo Esportes, tá na nossa live, a visita dele, primeira vez pelo menos que eu vejo o Milton Nascimento com a camisa do Cruzeiro, muito legal a visita, ele destaca que recebeu a visita do Samuel Rosa também, então é só pra gente destacar também essa visita de dois grandes cruzeirenses por aí. Grande Bituca, velho. Bituca que vai ter, inclusive, fazendo merchan aqui da Vênus Platinada, vai ter acho que um Som Brasil agora com Chitãozinho, Chororó e Milton Nascimento, tá? Tem especial. Negócio de louco. Faltou ali também o Lobos, né? Que é o outro cruzeirense também, bem assíduo, né? Mas o maior de todos aí, o mais assíduo de todos aí é o Samuel Rosa mesmo, tá sempre no estádio, né? Roda a camisa, chama a torcida e tal. É verdade. E o Cláudio Venturini também. Também. Bem lembrado. Bom, o jogo e o meu xará, Rafa, meu xará tá preocupado. Ontem ele me mandou mensagem fazendo um monte de conta, viu? Que isso, Samuel Rosa. Mas também eu tô brincando, viu, gente? É força da expressão aqui. Eu entendo perfeitamente o Samuel, que é doente por futebol, louco pelo Cruzeiro. E qual torcedor do Cruzeiro que não tá, né, pessoal? Qual torcedor do Cruzeiro que não tá? Realmente, ontem, essa vitória do Vasco, jogando o Cruzeiro pro Z4 do campeonato, tem que cortar o mato com facão e comer grama agora, viu, Samuel Venâncio? Agora, meu amigo, é sprint final, não tem mais jeito não, Samuca. É isso. Não pode estar nesse Z4 na última rodada, né? Entrou agora, tem que sair de qualquer jeito. Tem um simulador aí que eu acho que o meu site aqui vai pegar fogo no computador, de tanto que eu tô acessando esse negócio. Eu te entendo. Tem gente aqui na redação usando ele também
pra outras coisas, pra ver se o time do lado de lá da Lagoa ainda tem chance de ser campeão. Eu duvido muito, tá? Principalmente depois do resultado aí do fim de semana. Ô Xará, tem um outro detalhe antes da gente finalizar essa primeira parte do Cruzeiro sobre reforma tributária, né? Foi acatado um pedido de Cruzeiro, Atlético e mais 41 equipes. Pois é, a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou a PEC da reforma tributária, e o relator da reforma tributária, no Senado, o Eduardo Braga, incluiu no relatório a manutenção do regime de tributação específica do futebol para as SAFs. Significa dizer que as SAFs não pagarão impostos como qualquer empresa, serão incluídos entre os setores com regimes especiais de tributação. As SAFs terão pagamento de impostos a um valor fixo máximo que pode chegar até 5% da receita mensal pelos primeiros 5 anos, Xará. É isso, informações aí do extracampo, mas que são importantes, principalmente por conta da situação do Cruzeiro e de vários outros clubes aí que tentam sanar suas dívidas. E no futebol brasileiro a gente sabe que são muitas essas dívidas. Samuca, você volta amanhã pra gente conversar mais da Raposa? Volto, firme e forte. Amanhã tamo aí. Show de bola, valeu demais. E o Rafa Nobre volta daqui a pouquinho com mais do Cruzeiro. Beleza, Xará? Show de bola.